Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos presenteia, por mais um presente, né? É redundante, mas é verdade. A gente tem que repetir algumas verdades incontestáveis, mas elas são esquecidas por nós, né? Na correria, com a desculpa da correria do dia a dia, né? Nós somos mestres em dar desculpas. Tudo a gente arruma uma justificativa, ao invés de assumir as responsabilidades, não é verdade? O ser humano tem isso, né? Nós somos assim, mas o fato de sermos assim... Bom dia, Dilza! Bom dia! Mas o fato de sermos assim não nos dá o amparo de continuarmos, tá? A gente tem o dever de buscar a melhoria o tempo inteiro, de sermos melhores a cada dia. Nós temos esse dever, né? Então, é muito fácil a gente colocar a culpa na correria, a culpa nos outros, e a nossa responsabilidade mesmo a gente vai deixando pra lá, né? Eu vejo muito isso, né? Infelizmente, eu vejo muito isso. É muito fácil apontar o dedo. Só que a gente nunca deve esquecer que quando a gente aponta um, tem 3 voltados para nós. Até nisso, Deus, ele é muito perfeito, né? Então, nas escrituras sempre fala o seguinte: antes de você apontar o erro do seu irmão, retire as traves dos seus olhos primeiro, né? Porque é muito fácil você identificar o erro do outro, né? É que nem eu ouvi alguém falando sobre a questão do hálito, né? Quando a pessoa tá com um hálito ruim, o nariz fica aqui, mas ela não consegue sentir o cheiro do mau hálito. Quem sente são os outros. Então, assim, nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios erros, né? Mas temos uma facilidade absurda de enxergar o erro do outro, né? Então, é um exercício. Isso é um exercício. Como eu falei no começo, a gente tem que se esforçar, né? Porque é muito fácil colocar responsabilidade em um monte de coisas, em um monte de pessoas, ao invés de nos enxergar, não é verdade? É que nem a questão do tempo de qualidade de oração. Nem tô falando de você acordar e estar aqui comigo ao vivo. E eu dou glória a Deus pela Dilza estar aqui comigo. É muito bom ter companhia, Dilza. A sua é excelente. Mas estou falando da questão do dia normal, sabe? Porque o Senhor me levantou aqui para falar sobre isso, sobre o tempo de qualidade com o Senhor. Deus, ele me levantou para isso, para dizer da importância de você separar um tempo para Deus. Não é você orar só quando você vai agradecer a refeição, rapidinho antes de dormir, rapidinho antes de sair de casa. É você separar uns minutos para o Senhor. Entende? Então, assim, a gente coloca desculpa em tudo. Ai, eu tô corrida, eu tô com tempo, eu tô atrasada, tal. Eu esqueço, eu não sei o que falar. Sabe? Então, assim, são muitas as desculpas. E a nossa responsabilidade nisso? Aí, quando acontece alguma coisa que está fora do nosso planejamento, a culpa é de Deus. Porque Deus não ouve a nossa oração, porque Deus é injusto, porque isso, porque aquilo outro. Cadê a nossa responsabilidade? Ah, porque Deus, você é fiel com Deus para cobrar a fidelidade dele? Né? Então, assim, a gente tem essa mania, nós seres humanos. Então, a gente tem que praticar muito a autorresponsabilidade, sabe? A gente tem que praticar isso, né? Então, esse tempo de qualidade com Deus é muito importante para nossa vida como cristãos. E se você que ora comigo ainda não é rendido ao amor de Cristo, né? Você precisa experimentar esse amor,
sabe? Comece com esse tempo de oração, porque eu vou falar com vocês uma coisa. O Espírito Santo, ele começou a mexer comigo muito antes da minha efetiva conversão. Então, se você ainda não é convertido ao Evangelho de Cristo, é porque o Espírito Santo ele está começando a mexer com você também. Foi em outubro do ano passado, de 2021, que o Espírito Santo começou a falar comigo. Entendeu? Através de uma senhora que ligou para mim e me deu um monte de respostas a orações, a dúvidas que eu tinha. Eu vou até comentar sobre isso no meu testemunho de sexta, na minha postagem. Então, você que está aqui, você não está aqui à toa. O Senhor chamou você para ouvir o que eu vou falar hoje. E não pense você que o que eu estou falando aqui é obra da minha cabeça. Claro que eu estudo, eu leio as Santas Escrituras e o Senhor usa todo esse aprendizado que eu venho adquirindo, todo esse entendimento que eu venho adquirindo, Ele usa para que eu possa falar com todos vocês, né? Então, ouça bem, porque nada é à toa, sabe? Às vezes, a palavra que eu tô falando hoje para você até não vai se encaixar hoje no seu dia, mas vai ficar guardada uma semente no seu coração. E alguma hora vai ser útil, porque a gente vai lembrando, né? Tudo é semente. Todas as palavras que a gente profere são sementes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala sempre. Muito cuidado com o que a gente fala, porque é uma semente. Então, assim, sobre os nossos filhos, a gente tem que falar palavras boas, profetizar boas palavras, sabe? Sobre a nossa família, de uma forma geral, a gente tem que profetizar boas palavras, né? Por isso que eu sempre falo do dia de hoje. O dia de hoje é um presente, é um dia único. A gente não pode perder essa oportunidade de plantar boas sementes neste dia, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe até quando vamos estar nessa terra, mas enquanto estivermos aqui, vamos plantar boas sementes, falar boas palavras, tanto para nossa família, para os nossos amigos, como para nós mesmos, sabe? Porque a gente também tem que proferir boas palavras para nós, sabe? Porque às vezes nós somos os nossos algozes, os nossos piores algozes, porque muitas vezes não nos perdoamos, muitas vezes nós nos julgamos mais do que os outros, sabe? Então a gente tem que proferir boas palavras, né? Eu estava fazendo meu estudo hoje e veio tava aqui quando começou a live, eu estava até lendo sobre isso, sobre Abraão. E eu quero falar para vocês uma coisa muito bacana de Abraão. Eu estava aqui mexendo, até perdi o versículo, porque tem muitas... Eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento, né? E a história de Abraão é muito linda, né? Então, assim, sobre as promessas de Deus, sobre o tempo de Deus, né? A gente quer tudo para ontem, né? Então, sobre a história de Abraão. Deus, ele falou com Abraão para ele sair da terra dele, largar a parentela e ir para uma terra que Deus tinha prometido para ele. Só que Abraão, ele obedeceu. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia de nada. E Deus ainda prometeu para ele que ele iria ser pai de nações, né? Sendo que Abraão era casado com uma mulher estéril, que não podia ter filhos, né? Sendo que passando várias questões, a questão não é essa, a questão é que Sara, ela engravidou com 90 anos, quando ela já não tinha nem mais intimidade com Abraão. Na Bíblia mesmo fala que eles já não tinham mais um relacionamento íntimo assim. Mas Deus, ele fez com que Abraão, na sua velhice, gerasse uma semente, e a Sara, além de engravidar, ainda amamentou o seu filho, sabe? Então, nosso Deus é um Deus de milagres, mas ele é um Deus de milagres para aquele que crê incondicionalmente e para aquele que espera nele, porque quando você quer ajudar o Senhor, dá ruim. A Sara fez isso.
Ela tentou ajudar o Senhor e deu ruim pra caramba. Mas isso é história para um outro dia. Hoje, a nossa oração é pela nossa família, né? A nossa família. A gente não pode desistir da nossa família. A gente tem que orar muito pelos nossos filhos. A gente tem que orar muito pelos nossos parentes que ainda não conhecem o Evangelho. A gente tem que orar, você que é casado, pelo seu casamento, entendeu? Então, assim, nós não podemos desistir da nossa família. Nunca, jamais. A família é um projeto do Senhor que, infelizmente, na atualidade, por conta de tantas questões, tem sido tirada a importância da família. Isso é uma obra do inimigo, uma obra do inimigo das nossas almas, e a gente tem que estar consciente disso e lutar com as armas certas. As armas certas estão aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus e a oração. Clame pela sua família com o joelho no chão. Clame ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu ouvi uma vez uma pastora falando de uma pregação de uma moça que ela lutou em oração por 10 anos do seu marido. 10 anos lutando em oração. Aí um dia ela desistiu e se divorciou do seu marido. Só que as orações nunca voltam vazias. Deus, ele ouve as nossas orações, mas o tempo dele é diferente. Aí sabe o que aconteceu? Ela se divorciou. Pouco tempo depois o marido dela se converteu. E sabe o que aconteceu? Ele casou com uma menina cristã lá da igreja que não fez aquele esforço todo de oração. Sabe? Ela pegou uma bênção que a outra estava lutando por anos e anos e anos. Estou falando isso, mas existem várias questões, tá? Eu estou falando de uma forma, de um casamento dentro da normalidade, né? Sem aquelas questões que a gente vê de violência, mas de um casamento onde o marido não é cristão, mas é um bom marido, né? E você tem que lutar por ele sim, porque você tem que lutar para sua família ser salva. Sempre, tá? E mesmo na questão de divórcio, você tem que continuar orando pelo seu marido também. Pelo seu ex-marido, para que ele seja salvo, né? A gente tem que orar pelas pessoas que passaram pela nossa vida sempre, para que eles sejam salvos, verdadeiramente salvos, tá? É o nosso papel interceder pelas pessoas. Isso é uma ordem do Senhor. Nós temos que orar uns pelos outros. Está na Bíblia várias passagens que você tem que orar uns pelos outros o tempo inteiro. É a comunhão do Senhor. Vamos orar hoje pela nossa família, pelos nossos amigos, que são pessoas que Deus coloca em nossa vida, que são mais chegados que irmãos. E vamos clamar para que Deus cuide daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Que o nosso coração arda por essas pessoas, para que a gente nunca desista de orar por elas. Vamos lutar pela nossa família, sempre, 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 sempre. Querido Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Senhor, te louvamos porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. E o Senhor é misericordioso e muito bondoso conosco, mesmo que a gente não mereça. O Senhor é bondoso conosco. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos salvos. Nos deu a oportunidade, Senhor, de morar contigo na Nova Jerusalém, uma cidade tão linda que ela é iluminada pela tua luz, Senhor, pela luz que vem do Senhor. Não precisa do sol, nem precisa da lua, porque a tua luz é o suficiente.
Uma cidade onde as ruas são de ouro, onde nós vamos pisar, no que as pessoas aqui na terra brigam pelo ouro, matam pelo ouro. E lá será o nosso chão. Senhor, como os valores são invertidos nesta terra. Como as pessoas valorizam coisas ao invés de valorizarem as pessoas. Ah, Pai querido e amado, eu venho pedir que o Senhor visite a vida e a família de cada pessoa que está orando aqui comigo neste momento, Senhor. Senhor, visite a vida de cada um e visite suas famílias, meu Pai. Senhor, que a gente não desista das famílias. Sabe, hoje em dia a gente tem visto questões assim das pessoas descartando umas outras, sabe, como se fossem coisas. Senhor, que nós tenhamos essa consciência que a gente não faz isso com a nossa família, que nós tenhamos paciência com os nossos filhos, que nós lutemos pelos nossos filhos constantemente em oração, meu Pai, que nós lutemos com as armas certas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, meu Pai, contra os inimigos da nossa alma e contra o diabo, meu Pai. Ele, Senhor, é que fica querendo desestabilizar as obras das Tuas mãos, ó Deus, querendo desconstruir as famílias. Senhor, nós repreendemos o inimigo de nossas almas em nome de Jesus, porque ele já é derrotado, Só que ele se levanta dia após dia para destruir as famílias, meu Deus, para desviar os nossos filhos dos teus caminhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna que queira entrar em nossas casas. Pai, proteja nossos filhos, proteja nossas crianças, Senhor. Proteja, meu Pai, esteja com eles, coloque teus anjos acampados ao redor dos nossos filhos, ó Deus. Senhor, proteja suas mentes, meu Pai, de ideias que não provêm do Senhor. Pai querido e amado, o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Então, Senhor, venha, em nome de Jesus, derramar o Teu Santo Espírito sobre a nossa família. Senhor, proteja, meu Pai, proteja os casamentos, ó Pai. Coloque nos relacionamentos respeito, compreensão, diálogo, meu Pai. Senhor, coloque empatia, meu Pai, nos casamentos, para que o homem e a mulher se entendam que são pessoas diferentes, pessoas com necessidades diferentes, mas que um e o outro se esforcem para compreender o lado do outro, para fazerem o que o outro gosta, para poder ceder, porque nós seres humanos, nós somos difíceis no ceder. Então que a gente tenha essa consciência que o relacionamento é feito de pessoas diferentes e que cada pessoa ela é única e completa em si mesma, assim, e que eles vão se completar no relacionamento de duas pessoas completas, mas que vão se completarem nessa relação, porque a partir desse momento eles serão um só, não é verdade? Então que eles possam se compreender e que o casal tenha como alvo o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o Senhor, meu Deus. Depois eles, um ao outro, e depois os filhos. Sabe, que eles coloquem essa hierarquia em suas vidas, que é importante, meu Pai. É importante a gente ter essa hierarquia de amor em nosso coração. Primeiro amar a Ti, ó Deus, e dentro da sua casa, o marido, a sua esposa, logo depois os seus filhos. Sabe, porque muitas coisas se perdem quando a gente para de olhar a Ti em primeiro lugar, meu Deus. Porque a gente coloca as nossas expectativas nos homens. Senhor, os homens falham, nós seres humanos falhamos o tempo inteiro. Então nosso alvo tem que ser sempre o Senhor. Pai querido e amado, cuida dos nossos filhos, cuida deles, ó Pai.
Senhor, a gente vive num mundo tão complicado, num mundo tão difícil, Senhor, num mundo onde os valores estão invertidos. Pai querido e amado, venha nos dar condições de educar bem nossos filhos, principalmente educar no teu caminho, Senhor, no teu caminho. Não é mostrar o teu caminho, mas educar no teu caminho, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra às nossas crianças. Que nós possamos, meu Pai, conduzir os nossos filhos na tua casa, no teu caminho, meu Pai, mostrando os valores cristãos. Pai querido, cuida, Senhor, dos nossos parentes, dos nossos tios, dos nossos primos, dos nossos irmãos. Senhor, cuida também dos nossos irmãos em Cristo, do corpo de Cristo, dos nossos irmãos que temos comunhão, meu Pai. Oh, Pai, que bênção que é nós termos irmãos em Cristo, Senhor. É uma maravilha, é uma maravilha. Eu sou muito grata a Ti, Senhor, por pertencer a um corpo de Cristo tão maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pela minha igreja. Muito obrigada, Senhor, porque são esses irmãos que nos sustentam quando a gente precisa de oração, quando a gente precisa de um apoio, quando a gente precisa que alguém segure a nossa mão. Às vezes o irmão não fala nada, ele só segura a nossa mão e já é o suficiente. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, muito obrigada. Rogo por todos os nossos amigos, ó Pai, amigos que estão no Evangelho e os amigos que nos acompanham de uma vida inteira. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu amor, o amor de Cristo, entre no coração de todos. E que o Teu Espírito alcance a todos para fazer a obra da conversão, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Eu rogo que todos os meus amigos sintam o amor de Deus no coração, como eu sinto hoje em dia. Ah, Pai querido e amado, eu venho rogar nesse momento também pelos enfermos, meu Pai. Venho pedir que o Senhor visite a família de cada pessoa que está aqui orando comigo agora e também para as que vão orar comigo durante o dia, Senhor. Pai querido, visite cada família. Visite trazendo a unção de cura, meu Pai. Que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, rogo que visite também todas as famílias que estão enlutadas. Senhor, Tu conheces a dor e o coração de cada pessoa. Visita, Senhor, a família de cada um, em nome de Jesus. Pai querido, eu entrego esse momento de oração em Tuas mãos, muito agradecida. Porque, Senhor, eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui para cumprir um chamado Teu. Um chamado Teu de oração, meu Pai. Às vezes eu estou aqui orando, Senhor, e falo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, por que eu falei isso? Mas é o Senhor que coloca essas palavras na minha boca, Senhor, porque Tu sabes que alguém vai precisar ouvir. Então, Senhor, que a condução dessa oração seja sempre Tua, Senhor. E se porventura algum dia entrar no meu coração algum espírito de vaidade, de achar que eu sou boa, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, porque esses pensamentos não provêm do Senhor. Esses pensamentos não provêm do Senhor. Aqui, eu sou um vaso nas Tuas mãos. Aqui, eu sou um instrumento Teu, que eu me coloquei à Tua disposição para estar aqui todos os dias nesse horário, 5 e 7 da manhã. E que eu seja um instrumento Teu sempre, Senhor. E o dia que essa obra que eu tiver com esses sentimentos, se porventura eu permitir que esses sentimentos entrem em mim, que eu não ore mais, que o Senhor permita que algo aconteça e que eu não ore mais. Porque eu não quero, Senhor, jamais achar que eu faço alguma coisa por mim mesmo. É sempre pelo Senhor e para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, muito obrigada pela oportunidade de Te servir.
Muito obrigada, Senhor, a oportunidade de estar aqui, por ter internet, por ter uma casa, por ter um celular. Obrigada, Senhor. Obrigada em nome de Jesus pela companhia da Dilza que está aqui comigo todos os dias. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que vão entrar durante o dia. Muito obrigada, porque as visualizações têm sido muito boas, para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Senhor, que essa oração de hoje alcance vidas. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor. E o Michael entrou também, né? Muito obrigado, Michael, pela sua visita. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela companhia no dia de hoje. Que Deus seja louvado. E amanhã estarei aqui novamente, orando e clamando ao Senhor, né? Para que vidas sejam alcançadas. Para que nós, que já estamos aqui no Evangelho, que a gente reforce a nossa caminhada dia após dia, que a gente nunca se acomode, nunca, jamais, né? Que o fogo, que a nossa brasa esteja sempre perto da fogueira. Amém. Um dia abençoado para todos. Amanhã estou aqui de volta. Em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor, estarei aqui de volta. Amém.